Olá, turma! Hoje eu estou aqui para fazer mais uma revisão com vocês e falar sobre a história do desenho. A gente também vai fazer alguns exercícios, tá? Vamos lá! História do desenho. Aqui eu coloco um pouquinho da definição de desenho, tá? Eu falo que o desenho é um exercício mental. Como mental, professora? A gente não está ali fazendo, não é uma prática mental, porque antes você tem que pensar, você tem que observar, você tem que analisar o seu objeto de estudo, aquilo que você pretende desenhar. Então, antes de tudo, você precisa usar a mente, você precisa raciocinar. Ele não é uma atividade meramente prática, tá? O desenho, ele é feito para a gente se comunicar, tá? Por isso que eu coloquei aqui comunicação e expressão. Você vai utilizar o desenho para se comunicar e para se expressar, tá? É uma forma, uma expressividade, né? Uma forma de você colocar para fora aquilo que você tem em mente, os seus sentimentos, a sua opinião, a sua observação sobre um determinado tema. Às vezes você tem o mesmo objeto, o mesmo assunto e várias pessoas desenhando a mesma coisa e vai sair de formas completamente diferentes, tá? O desenho é um registro numa superfície. O que vem a ser isso? Você pode registrar aquilo que você quer comunicar, que você quer expressar, seja num suporte chamado papel, ou numa madeira, ou num tecido. Então, você usa suportes diferentes e o desenho é a forma de registro. E quando você vai fazer uma gravura, você precisa desenhar primeiro naquela superfície. Antes de você talhar, antes de você cavar uma madeira, você precisa desenhar naquele suporte antes, tá? Qual é a função do desenho? Aqui eu coloquei 3 funções. Tem a função profissional, se você é um desenhista profissional, se você trabalha com isso. Tem a função terapêutica também. Nós temos a área da arte-terapia e outras formas também que você tem de trabalhar o desenho como uma forma terapêutica, tá? Se você está num processo de restabelecimento, de saúde mental ou um desenvolvimento também, para crianças que tenham problemas especiais, condições especiais, você tem como usar o desenho de forma terapêutica e em outras situações também, tá? E lazer. Essa é uma das funções de desenho muito legal, né? Geralmente, quando a gente está na fase da infância, quando a gente é criança, a gente usa muito o desenho como lazer. E aí, eu começo mostrando nessa história do desenho o que vem a ser o esboço e a obra. O esboço, gente, nada mais é do que um rascunho, tá? E aqui eu trago o estudo de Leonardo da Vinci para a obra A Última Ceia. Se vocês observarem bem, tudo ali que ele usa, o material é tudo muito simples, tá? É um lápis, é um papel e tem muitos riscos, tem muitas linhas para poder estruturar esse desenho. Isso vem a ser o esboço. Muitas vezes o artista, ou a gente mesmo quando quer fazer uma obra, a gente mais elaborada, a gente primeiro faz um rascunho desse desenho, para entender como que a gente vai estruturar isso como que vai ficar estruturado na composição original, tá?
E aqui, ó, a obra do Leonardo da Vinci, A Última Ceia, de 1498, como que ela ficou de fato. E aqui ele começou a usar não só as linhas, mas as cores, o que ele queria de mais claro, de mais escuro, a perspectiva. Tipos de desenho. Eu vou falar de 3 tipos de desenho aqui para vocês. O de memória, o de observação e de criação. O de memória é aquilo que você desenha que vem da sua lembrança. Ah, quando eu era criança, eu lembro de um bichinho de estimação que eu tinha, um cachorrinho. Ah, eu quero desenhar esse cachorro, mas o cachorro morreu, não está aqui. Ou viajou para outro local, foi morar em outro local. E aí, o que vem a ser isso? O desenho de memória. A lembrança que você tem do seu cachorro, você vai registrar ali no papel ou em qualquer outro suporte. O desenho de observação é se esse mesmo cãozinho, se esse mesmo bichinho estivesse perto de você e estivesse dormindo. E aí você ia observá-lo e começar a desenhar, tá? Como eu fiz, eu tenho até um exemplo aqui do meu cachorro. Só que o cachorro é meio difícil, bichinho de estimação, né? Ficar parado para você desenhar. Esse aqui é o Cacá. Não sei se vai dar para ver, mas acho que sim. Quando ele era menorzinho, assim que ele veio morar com a gente, eu desenhei, mas aí eu observei uma foto dele, tá? E aqui uma foto dele quando estava também dormindo. Porque bichinho é mais fácil você desenhar quando está dormindo, né, gente? Não é igual uma pessoa que vai ficar paradinha para você desenhar. Então, esse é o desenho de observação. E o desenho de criação? É aquele que você nem está lembrando de nada, nenhuma ocasião, nenhuma pessoa. E você também não está observando, mas você vai criar, você vai imaginar esse desenho. Então, isso vem a ser o desenho de observação. Então, tá aqui, esses 3 tipos de desenho, memória, observação e criação. Bom, aqui eu trago os materiais. Como eu gosto sempre de fazer, eu também trouxe os materiais aqui para mostrar para vocês, tá? E alguns desenhos que eu fiz na época da faculdade, que mostra como é que fica esse desenho no suporte, tá? Como é que fica esse material, que às vezes o mesmo desenho é apresentado de maneira diferente. Aqui é o grafite e existem vários tipos, o lápis preto, né, o grafite, e existem vários tipos. Depende do que você... Qual o resultado? O que você pretende com o seu desenho, tá? Se você quer riscos mais fininhos, se você quer estruturar, se você é arquiteto, trabalha com arquitetura e vai fazer uma maquete, uma planta, você precisa do grafite mais fininho, do HB, daquele que deixa maior precisão. Se você é um artista e você quer fazer uma foto de alguém, você quer trabalhar com sombra, aí você usa esses mais fortes, que é o 5B, 4B. Aqui, ó, vai ficando mais forte, tá? E aqui também vai criando sombra. E esses com a maior numeração tendem a ser também mais macios. Quando você passa no suporte, você sente isso. E os lápis que tem H, 2B, aqueles com os riscos mais definidos, né? Esses tendem a ser mais duros, a ponta mais dura, a lâmina mais dura. E eu trouxe aqui para vocês um conjunto, que é o Garadashi. Esse aqui é o importado, mas tem lápis mais simples também. E aqui, ó, várias numerações. Aqui tem as numerações. Esse aqui, com a cor diferente, esse aqui não é o Garadashi. Esse aqui é mais simples, é da Merco, tá? E ele é o 9B. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se é o 9B ou o 9H. É o 9B. O 9B é esse aqui, é o primeiro, bem mais forte, ó. Olha aqui. A ponta dele
bem mais escura, mas na hora que você vai desenhar é muito mais macio e você consegue fazer o sombreado com mais conforto, tá bom? E tem, deixa eu ver aqui, no Garadashi eu tenho o HB. O HB aponta até um pouquinho mais claro, ó. O HB, deixa eu ver onde está o HB aqui. Aqui, ó. Esse aqui é até um pouco mais escuro. O H, aqui vai clareando. H, 2H, 3H, aqui vai clareando e vai fazendo sombreado também, tá? Quanto maior a numeração, ele vai ficando mais escuro e te dando a possibilidade de trabalhar sombreados, né? Trabalhar o desenho de formas diferentes, como eu já falei. Riscos diferentes, de acordo com os tipos de grafite diferentes também. Nós temos também o carvão, é um carvão em pau, é uma lâmina, e eu trouxe aqui para vocês, ó. Vem dentro dessa caixinha, é o carvão para desenho artístico, vem num saquinho assim, ó. Aqui, ó. É uma lâminazinha. E você começa a desenhar com esse carvão. Tem assim, imagina que eu tirei a parte de dentro de um lápis. É isso aqui, só que aqui é o carvão. E tem ele assim também, no lápis. Aí você faz ponta, tá? E aqui, ó, é como ele fica no suporte, no papel. Fica bem escuro, eu vou mostrar daqui a pouco os resultados com esses materiais, tá? Bem escuro. E o carvão é muito utilizado para você desenhar corpo humano e dimensões bem grandes. Isso te ajuda, te dá um conforto na hora de desenhar e é menos cansativo também para desenhar. Temos o pastel seco e oleoso também. Pastel seco, eu trouxe o modelo para vocês. Aí eu botei até a durex aqui, ó. Esse aqui é um conjunto de pastel seco, tá? Te dá um resultado muito legal nos desenhos, ainda mais para você fazer paisagem. É muito interessante trabalhar com pastel seco. Ele te dá a possibilidade de esfumar, fazer sombras também, mas só que coloridas. E uma pintura de uma superfície maior, assim como o giz de cera, o pastel seco te dá essa possibilidade e com um resultado bem melhor. O oleoso, ele já fica mais... Aqui, ó, pastel seco, ó. Isso aqui é um pedacinho. Na verdade, a lâmina, o bastão é desse tamanho. Só que o meu tá todo quebradinho, eu peguei pelo menos um pedacinho, tá? O pastel oleoso, ele já fica com... o seu desenho, ele fica meio... Como é que eu vou explicar para vocês? Um pouco mais gorduroso, um pouco mais com cara de tela, de pintura, tá? E temos para desenho também o bico de pena, a caneta bico de pena. Professora, que caneta? Aqui, ó, a pontinha. Aquelas canetas antigas. Lembra quando você vê novela, ou filme antigo, que geralmente eles vão assinar um documento, vão escrever no papiro com aquelas letras bem desenhadas, bem delineadas? Então, tem esse bico de pena. O que hoje em dia substitui o bico de pena é uma caneta que eu trouxe aqui para vocês, que é chamada de caneta nanquim. A ponta é bem fininha, te dá uma definição bem legal. Aqui, ó, gente. A ponta é bem fininha. Essa daqui é 0,5. E aí tem vários também. É uma numeração bem variada. Tem 0,01, 0,02, depende do resultado que você quer no seu desenho, tá? E aí isso aqui é mais barato e mais prático para substituir a caneta bico de pena. E como eu falei, eu vou mostrar para vocês o resultado. Nesse trabalho aqui,
eu faço um mesmo desenho, tá? O mesmo desenho, que é uma folha com materiais diferentes. Ó, aqui eu comecei a fazer com grafite, um lápis comum, um lápis HB. Aqui eu já fiz com pastel preto, que é esse que eu mostrei para vocês, seco. Aqui eu fiz a folha com pastel cinza, só que esse pastel aqui é um pastel oleoso. Aí o desenho parece que fica com uma camadinha, fica mais, como eu falei, fica mais gorduroso e fica mais... Ai, gente, você cria texturas. É bem legal para você criar texturas. Aqui a nanquim, tá? Fica bem fininha, aí você pode fazer mais detalhes. E aqui o que eu fiz? Eu pintei essa superfície todinha com carvão, ficou bem escurão. E eu fiz uma técnica que foi a raspagem. Eu raspei cada pontinho desse como se fosse um lápis branco. Depois eu até reforcei com lápis branco. E aqui algumas misturas de materiais e outros tipos de materiais que eu não coloquei aqui. Como a sanguínea, que dá esse aspecto envelhecido no desenho. A sanguínea com esfuminho. O esfuminho é como se fosse um bastãozinho preto. Imagina um bastão de borracha. Não tem aquelas borrachas que aquele refil de borracha que você coloca naquela borracha no suporte? Imagina aquele bastão, só que é uma coisa mais durinha, e aí você vai esfumaçando. Você vai mexendo no seu desenho, esse desenho é o mesmo que esse. Só que o que eu fiz aqui? Eu passei esfuminho. Aí ficou assim, manchadinho. E aqui embaixo, um grafite com esfuminho marrom. Um grafite marrom, tá? Que é um lápis. E o esfuminho que eu passei para esfumaçar o desenho. Aí, olha, vários modelos de desenho com esse material que eu mostrei aqui, ó. Aqui é o grafite de novo, o desenho do cachorro com grafite. Esse aqui é o desenho de um prédio. O que eu fiz? Carvão e usei um outro lápis branco. Olha como o suporte, aqui eu já botei num outro suporte que é o craft, e também tem as proporções maiores. Tudo isso vai modificando, seu desenho vai sendo apresentado de uma outra maneira. O resultado do material no desenho vai ficando de outra maneira, né? Aqui também, ó, gente, isso aqui é grafite, é lápis preto. Tá? São várias caixas em cima de uma mesa e jarros. E tem uma flor também, tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, aquele mesmo estilo de desenho, só que com outro material, olha. Tá vendo? Fica mais esfumaçado, mais escuro. E aí, eu tenho aqui também as possibilidades que eu posso fazer com um carvão. O carvão eu deixei aqui bem pretão e aqui eu fui só esfumaçando. Aqui eu fiz as máscaras do teatro, da alegria, da tristeza, né? Olha só a possibilidade que esse material traz para você. E por fim, eu vou mostrar para vocês, esse aqui é um outro material, um outro lápis chamado sanguíneo, aquele que fica mais envelhecido, ó, natureza morta, tem as frutas, tem a mesa aqui, eu fiz o pano, tá vendo? Depende daquilo que você quer no seu desenho. E por fim, eu vou mostrar para vocês um trabalho no modelo vivo, que é um corpo, ó, a parte de trás desse corpo. E é tudo feito com carvão, a proporção é bem maior, e aí você faz o movimento que você quer. Eu fiz aqui movimentos circulares, tá? E para esse tipo de desenho, que é desenhar um corpo e fazer proporções maiores, como eu já falei aqui no vídeo, é bem interessante esse material, tá? O carvão te dá um conforto e uma facilidade de desenhar muito legal. Aqui são os estilos de desenho, tá? Existe só um estilo de desenho? Vocês viram aqui nos meus desenhos que não. Tem natureza morta, tem modelo vivo.
E qual a finalidade? Para que a gente quer fazer esse desenho, né? Aqui tem o cartoon, são os desenhos dos Simpsons, né? Com os desenhos dos Simpsons. Geralmente o cartoon vem para uma sátira, é uma coisa mais cômica, né? Mais alegre. Aqui um desenho hiper realista com o grafite, tá? E aí aqui ele vai usar vários tipos de grafite. Aqui é o rosto e é muito realista, quase que fala esse desenho, né? E aqui o mangá, que vocês conhecem bem, revista em quadrinho, que usa as expressões, as feições, né? Bem expressivas. Lembra que eu falei da expressividade da comunicação no desenho? Aqui, gente, eu vou falar agora dos vários tipos de animação. Quando se criou animação, quando se pensou em criar animação, foi percebendo que, através da junção de várias imagens, a gente poderia trazer para essas imagens movimento, criar essa animação. Só que, o que eu precisava para criar essa animação? De uma sequência, tá? E aí, aqui eu mostro para vocês o clássico, o básico. Como é que começou a criação dessa sequência? O clássico são 15 imagens por segundo e o padrão 24 imagens por segundo. Que imagens são essas? Cada detalhe do desenho. Por exemplo, a minha mão está fechada, eu quero que ela abra. Então, para eu fazer essa imagem acontecer, eu vou ter que fotografar ela assim, assim, aí outra assim, até chegar a isso aqui que eu quero. E nesse momento eu posso fazer uma sequência de 15, o clássico é 15 a 24, mas eu posso fazer a sequência que eu quiser, a quantidade que eu quiser. Quanto mais você fizer, mais interessante, né, para o seu trabalho. Aqui ele botou 4, aqui colocou 16, mas se vocês observarem, olha aqui as patas do cavalo, ó. Olha os movimentos da pata do cavalo e a pessoa que está em cima também. Tudo isso, na hora que você botar para rodar, você vai perceber. Aí aqui eu trouxe o vídeo para vocês para ver o resultado final. Aqui foi o início, aquele esboço, é o que é preciso no desenho, o estudo do desenho. E aqui ele já colocou cores e o movimento. Eu vou passar para vocês agora como é que ficou o movimento. Ó. É isso aí, gente. É isso aí que acontece na animação. Vamos lá, vamos para o próximo. O próximo tipo de animação é a animação digital. Lembra, eu não consegui aqui recortar para trazer para vocês, mas lembra da vinheta que tem do colégio, ó, Intel Digital? Para construir essa vinheta aqui, no início do vídeo, desse vídeo aqui, vocês perceberam a musiquinha e cada detalhe aqui, as letras, a logo, foi sendo construída com essa animação. Isso é animação digital, tá? E aqui é o stop motion. O que é stop motion? Parar o movimento, que nada mais é do que você fotografar parte por parte. Aqui a gente traz com a massinha, mas stop motion você pode fazer com massinha, com papel, com vários tipos de coisa, tá? Quando você vê um vídeo hoje em dia no YouTube de receita, não tem aquelas receitas que você faz assim, aí aparece o tomate todo cortado, descascado. Isso aí é uma animação que é feita também. Aqui eu trouxe com a massinha, tá? Uma bem simples para que vocês entendam como é que foi esse processo. Primeiro você precisa ter um personagem feito com a massinha, tá? E aí foi fotografamos os movimentos e foram 24 imagens
por segundo. Cada detalhe. E esse carinha aqui, ó, que foi construído no final. Na verdade, esse vídeo aqui não fui eu que fiz, eu peguei para mostrar para vocês como é que foi esse processo, tá bom? Eu vou passar aqui de novo para vocês. Ó, a massinha toda pequenininha, toda... Comecei a enrolar. Dar forma para esse personagem. Ó, os olhinhos. A parte de dentro do olho, o nariz e a boca. É isso aí, olha que legal. E cada parte dessa, gente, para chegar a esse resultado, foi uma fotografia. Bom, vamos aos exercícios, tá? Os exercícios que a resposta é mais pessoal, eu coloquei a minha resposta pessoal só para dar uma ideia para vocês, tá? Ó, observe as imagens de releituras da obra Mona Lisa, de 1503, do artista Leonardo da Vinci. Aqui o que a gente observa é o seguinte: aquela obra de lá é feita de lápis de cor sobre o papel no estilo mangá. Foi feita pela Yasmin em 2008. Então o que a Yasmin fez? Ela fez uma releitura da obra original do Leonardo da Vinci, tá? E aqui é a mesma obra, só que está em grafite sobre papel, seguindo o estilo de Leonardo da Vinci e autor desconhecido. Aqui ele usou o grafite, um material mais tradicional, e lá também tem um lápis de cor que é mais tradicional, mas as formas, o estilo foi outro, foi um estilo mais moderno, que foi o mangá. Até o formato dos olhos mais arredondados, grandes, a boca e o nariz são bem menores, bem minimizados, como é o estilo mangá mesmo. E aqui, com esse grafite, essa artista fez uma coisa mais tradicional, mais naturalista, tá? Qual a diferença entre as duas obras, as duas imagens? Eu já respondi, o estilo mangá e o mais naturalista. Quais as semelhanças entre elas? Ambas são uma representação da obra original, uma releitura, tá? Bom, e como é que foi a trajetória? Como é que foi a história do desenho ao longo da história, ao longo dos anos, né? Como é que é a história desse desenho? Assim como a humanidade tem uma história, a arte também tem uma história, tá? E o surgimento da escrita faz parte da história da arte. O surgimento da escrita foi há 40.000 anos antes de Cristo. O desenho, né, há muitos anos atrás, né, há séculos atrás, ele não, por isso que eu botei bem grande ali, ele não era uma produção artística, tá? A pessoa que desenhava, eu sou artista. Não, gente, ele era para ritual, para registrar alguma coisa e para comunicação. Era assim como assim que na pré-história acontecia. A pessoa ia lá e registrava na caverna, os desenhos rupestres, né? Ia lá na rocha, registrava, colocava sua caça, colocava algum tipo de comunicação, tá? O material que era usado, tirado da natureza, folhas, pedaços de rocha, sangue, ossos e pelos de animais.
Aqui tem uma pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara, em Piauí. E aqui também são as rochas. E o processo para se obter o material para a pintura desses desenhos, tá? O desenho também, ele manifestava o quê? Na arte egípcia, a hierarquia social. Aquele que tinha mais poder estava sempre no meio, ou então era desenhado de uma proporção bem maior do que os servos, tá? A pintura de um mural no Templo de Tebas, no Novo Império. E a invenção do papel foi os chineses que inventaram há 300 anos atrás, gente. Ali a primeira revista em quadrinho, Yellow Kid, de 1894. Aqui, na década, eu trago o grafite, que começou na década de 70, né? E o que é o grafite? É uma arte de rua que possui grande visibilidade pelas causas que aborda, tá? Geralmente, causas sociais, vai criticar, vai falar sobre algum assunto que precisa ser tratado, precisa ser refletido. E aqui eu trouxe o artista Bruno Life, que estudou comigo na UFRJ. Ele é um grafiteiro que você consegue encontrar muito do trabalho dele aí pela cidade do Rio de Janeiro. Ele também já expôs em galeria, continua expondo. Eu ia trazer o vídeo dele produzindo isso aqui, exatamente essa obra aqui na internet. E aí vocês podem procurar lá que vocês vão achar. Mais exercícios. O que os desenhos nas cavernas de Lascaux, na França, e no Brasil representam para você? Registro da história da humanidade e com uma forma de comunicação, tá? Qual tipo de desenho você costuma usar para se expressar? Eu coloquei que eu gosto muito de desenho de abstração, de formas, tá? E do desenho de criação. Com esse estilo da abstração, eu gosto muito do desenho de criação, de criar a minha composição. O que a personagem Mafalda critica na sua fala? Aqui tem um quadrinho da Mafalda e ela coloca: olha, este é o mundo, está vendo? Ela está falando com o ursinho dela. E aqui é o globo, tá? Sabe por que este mundo é bonito? Aí ela responde: porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então, essa personagem, ela é muito crítica, tá? Ela fala muito das questões de problemas sociais. Então, o que ela está querendo colocar aqui nessa tirinha, nesse quadrinho aqui? Os problemas sociais do mundo em que vivemos, né? Esse mundo está tão ruim que é melhor aquele do globo, né? Aquele que é o objeto. Cite temas que podemos fazer críticas através dos quadrinhos. Como eu já disse, temas políticos, sociais, temas de conscientização. Uma proposta de trabalho artística que eu trago para vocês, muito simples, gente, ó. Desenvolvam um desenho com as pinturas rupestres das cavernas, como as pinturas rupestres. Pode ser usado qualquer papel amassado, giz de cera ou lápis coloridos. Veja o exemplo. O que eu fiz? Peguei uma folha de papel azul, amassei ela todinha, peguei um giz de cera e representei uma dessas brincadeiras que a gente faz. Que brincadeira é essa, gente? Ó, aqui eu representei uma pedra, aqui um papel e aqui uma tesoura. E aí eu coloquei aqui, não sei se vai dar para ver, 1, 2, 3. E os 3 pontinhos, exatamente aquilo que a gente faz. 1, 2, 3. Pedra, papel ou tesoura. Eu representei aqui. Eu amassei a folha e coloquei o desenho. Representei o quê? Uma brincadeira. É como se isso aqui fosse a minha parede de uma caverna e eu registrei um desenho que eu brincava para deixar para as outras gerações. Então, experimente isso aí na sua casa. Amasse uma folha e registre um desenho, tá? Faz o seu registro. Aqui, ó, em uma folha branca, desenvolva uma história em quadrinho ou na ferramenta do Paint do seu computador. Não esqueça de colorir, usar balões de falas,
vinhetas e personagens. Segue o exemplo. Gente, aqui eu inventei uma coisa muito simples. Um dia feliz. Botei um solzinho, eu fui lá no Paint. Aí usei as ferramentas, círculos, um solzinho, o sol se pondo, até chegar à noite. Muito simples. Aí dá para você brincar com esse mecanismo aí na sua casa. E bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.